Para quem é de boa noite. Vamos lá para mais uma aula de história. Sou a professora Camila, para quem não conhece. E é isso, nossa aula de hoje é a processo de independência do Brasil. A aula anterior que a Fernanda deu foi sobre movimentos nativistas. E, e é isso, né? Agora eu vou falar um pouco do processo de independência, período joanino e tudo isso que as coisas que estavam acontecendo no mundo historicamente. Vou dar uma introduzida também, que vocês vão aprender isso em história geral, mas se tiver alguma dúvida, chama nós. Peraí, deixa eu abrir meu resumo aqui. Calma aí, galera. Vamos lá. Processo de dependência, né? Eu vou lendo slide, explicando para vocês, e daí, se tiver alguma dúvida, vocês mandam no WhatsApp para mim. Deixa eu tirar eu daqui, senão vocês não vão conseguir ver. Aí. A independência, né, do Brasil se dá num contexto histórico, assim, mais ou menos no período da virada do século XVIII aqui para o século XIX, que é um momento de grande efervescência, né, mundial, que a gente tinha um cenário de ideias liberais muito forte, estava acontecendo o processo de independência. Além disso, no Brasil, como a gente viu na aula anterior, a gente tinha os movimentos de separatistas, nativistas, né, como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Dentro disso, a gente também tem a Revolução Industrial, que estava acontecendo na Inglaterra, junto com 10 anos, 15 anos da Revolução Francesa, né? E dentro disso, a gente tem a ascensão de Napoleão. Então, o quê? O processo de independência no Brasil se dá no meio de tudo isso daí. A gente tem a ascensão de Napoleão Bonaparte, acompanhado das guerras napoleônicas, que eu coloquei aqui para vocês. Ai, peraí. Volta. Ai, meu Deus. Enfim, que eu coloquei aqui para vocês. Não sei se dá para ver, com certeza. E é isso. Vamos. Daí, no contexto também, a gente tem o bloqueio continental, sequência disso, tratado de Fontainebleau, invasão de Portugal e outras questões assim que a gente vai tratar mais para frente. Vamos lá. A gente tem, pós-Revolução Francesa, né, a ascensão do Império Napoleônico, e dentro dessa perspectiva, a gente tem as guerras napoleônicas que se dão nesse período também, pós-Revolução Francesa. Dentro disso, a gente tem as tropas napoleônicas invadindo vários países europeus no início do século XIX para a formação e ascensão desse Império Napoleônico. Dentro disso, a gente tem a Inglaterra como uma potência muito grande que era rival da França, e as duas tendo uma rixa. A Inglaterra com a sua revolução industrial muito forte, muito em ascendência, e a França como um império que sustentava esse império napoleônico. Enquanto os franceses tinham a terrestre europeia, a Inglaterra era uma grande potência naval. Então, dentro dessa perspectiva, né, de conflitos, as duas eram muito fortes, né, dentro dessa perspectiva de guerra, e com isso era uma disputa mundial entre essas duas potências muito pesada, assim, nesse período histórico. Dentro disso, né, que eu tava falando, deu uma travadinha aqui na minha internet, tá meio ruim. E é isso, né? Dentro desses dois impérios, Inglaterra e França, a França, a, o reino que estava ali junto com que Napoleão comandava, ela instaura o bloqueio continental. O que seria isso, bloqueio continental? Em 1805, os franceses tentaram invadir a Grã-Bretanha e foram derrotados pelos ingleses no mar, que foi a Batalha de Trafalgar. Derrotados pelos ingleses, Napoleão mudou a estratégia e estabeleceu o bloqueio continental, que é o quê? Todas as regiões da Europa, dominada pelos franceses, estavam proibidas de comprar produtos ingleses. O contexto disso é o quê? Que a Inglaterra estava no começo e no desenvolvimento da Revolução Industrial. E dentro disso eles vendiam seus produtos ao mercado europeu. Então, Napoleão fazendo
fazendo esse bloqueio continental, diminuiria o mercado e enfraqueceria o mercado inglês, né? Então, foi uma das estratégias de Napoleão para enfraquecer o Império Inglês. Dentro disso, né, onde que fica Portugal nessa perspectiva? Portugal fica com a Inglaterra. Por quê? Tava muito difícil, né, para Portugal tomar partido de alguma coisa. Quem dominava Portugal, quem era a imperadora de Portugal, era a Dona Maria, Dona Maria I, que comandava Portugal. Só que Dona Maria, ela tinha uma doença, que ela tinha esquizofrenia, e isso dificultava muito a sua atuação dentro do Império Português. Ela perdeu o filho que era o primogênito dela, que seria o sucessor, né, do Império. Então, das doenças que a Dona Maria tinha e a turbulência mundial que estava ocorrendo, ela, ela passa o seu cargo de comandante de Portugal ao seu filho, que é o Dom João. E dentro disso a gente começa o período joanino, que Dom João era o segundo filho da Maria e ele não era preparado para ser rei. Então ele assume num momento de muito vapor e muitas guerras dentro do continente europeu, né? E dentro disso, né, dentro desse bloqueio continental que a gente explicou anteriormente, o Brasil fica do lado da Inglaterra. Por quê? Para não ficar tão vulnerável dentro da Revolução Industrial e de alguns tratados que a Inglaterra e o Brasil tinham no momento. Então, o Brasil, dentro dessa perspectiva, né, inglesa e tal, ele fica do lado da Inglaterra. Pelo fato da Inglaterra fazer muito comércio com o Brasil, ele tinha uma relação comercial muito boa com o Brasil, então Portugal não era obrigado, mas a melhor escolha foi ficar do lado da Inglaterra. E daí, dentro disso, a gente tem uma resposta francesa a Portugal, que daí é a invasão francesa em Portugal. Devido à boa relação econômica e diplomática entre a Inglaterra e Portugal, os portugueses ficaram do lado da Inglaterra, como eu já disse, e pelo fato dos produtos ingleses entrar na Europa pelos portos de Portugal. Dentro disso, iniciou-se a pressão de Napoleão para que os portugueses fechassem seus portos aos produtos ingleses, né? Como o príncipe João manteve a neutralidade, as tropas francesas invadiram Portugal em 1807. A gente tem esse tratado, né, de Fontainebleau, entre Espanha e França, que é o quê? A Espanha, ela... Aqui tá errado escrito aqui, gente. As tropas francesas poderiam passar por dentro do território espanhol para atacar Portugal. Então, isso favorece a invasão francesa em Portugal, pelo fato de Portugal ficar do lado da Inglaterra nesse período aqui das guerras napoleônicas. Eu coloquei aqui, né, onde ocorreram as primeiras invasões. Não consigo escrever porque eu sou o Pro, mas enfim. A primeira invasão da França em Portugal ocorre em 1807 a 1808. A segunda invasão em 1809, a terceira invasão em 1810 e 1811. E está toda demarcada aqui em cores, né? A primeira invasão é essa vermelha aqui. A segunda invasão, eles entram por essa área aqui azul. E a terceira vem de cima e invade o porto. E é isso. Dentro dessas invasões napoleônicas dentro de Portugal, a família real ela tem que tomar partido de alguma coisa, né? Ela tem que fazer alguma coisa com isso. Então ela prefere vir para o Brasil. Ela foge mesmo de Portugal e vem para o Brasil. Para o povo português, né, imagina como fica esse processo, vendo todas as lideranças, tipo o rei português, a família real e outros nobres e comerciantes portugueses
muito com muita que tinham muita influência dentro do país, né? E ir embora para outro país que era uma colônia e ficar lá. Então essa imagem para as pessoas, para o povo português, fica muito complicada. E essas pessoas que teoricamente era para proteger o país, elas vão embora. E esse processo se reflete mais para frente que a gente vai falar, né? Que é o povo português se revoltando contra a coroa portuguesa e criando várias revoluções assim dentro de Portugal. A gente vai falar mais para frente. A vinda da família real portuguesa ao Brasil. Vamos lá. Havia um projeto em Portugal de transferir a coroa portuguesa para o Brasil, como um modo de engrandecer o país que vinha se adequando muito no cenário europeu, que era o Brasil. Com a invasão francesa ao país, os portugueses tiraram o projeto da gaveta e a família real portuguesa veio ao Brasil aproximadamente com 10 mil nobres. Chegaram em 1808, em janeiro de 1808, em Salvador. Então, além da família real, vem muita gente muito influente dentro de Portugal para o Brasil. Essa aqui é a rota que eles fizeram. Desmembramento da frota por tormentas na costa da Ilha Madeira. Os navios que levam a família real ancoram em Salvador antes de seguir para o Rio de Janeiro. Então, eles param em Salvador e depois vão para o Rio de Janeiro. E a outra tropa vem direto para o Rio de Janeiro, que vinha com os nobres, alguns comerciantes influencers lá dentro de Portugal. A corte no Brasil. Dentro dessa perspectiva, né, a gente tinha essa perspectiva da corte estar no Brasil, a gente tinha necessidade de acordo e conciliações com a elite brasileira, Inglaterra e fidalguia portuguesa. Então, em 1808, com a família real no Brasil, em Rio de Janeiro, a gente se estabelece o Tratado de Abertura dos Portos a Nações Amigas, que é o fim do pacto colonial e o fim do monopólio de Portugal sobre o Brasil. O que é esse tratado? Tratado de Abertura dos Portos a Nações Amigas. É um tratado que Portugal faz que favorece declaradamente a Inglaterra e outras nações que possuíam relações diplomáticas com Portugal. Então, não tinha mais aquela coisa burocrática de vir aqui fazer comércio com o Brasil. Então, todo mundo que tinha uma relação boa com Portugal podia vir agora fazer comércio livremente. Então, por que a gente é o fim do monopólio de Portugal sobre o Brasil? Porque antes tinha que ir lá em Lisboa passar por um processo muito burocrático para poder fazer comércio com o Brasil, né? Não era tão direto, era a tríade. Portugal, era esse Brasil, esse país europeu, Portugal e o Brasil. Agora é só esse país europeu e o Brasil, entendeu? Então não tem mais esse entrave. E com a corte no Brasil e essa aproximação com a Inglaterra, né? Esse tratado com a Inglaterra, que é pelo fato da Inglaterra estar desenvolvendo a Revolução Industrial e estar fazendo muito comércio no Brasil, a gente começa a se falar na diminuição do tráfico negreiro. Então é nesse momento, com a vida da família real, que tem já a fala da diminuição do tráfico negreiro. Mas é uma coisa bem escassa, gente. Então não é uma coisa tão significativa assim pro Brasil. Então não muda nada, entendeu? Mas é só o começo dessa fala mesmo mais liberal. Assim, como se a gente possa falar assim, né? A família real portuguesa para o Brasil, a gente tem alguns privilégios ingleses no Brasil, que é o quê? Começa. Então, a gente tem em 1810 o Tratado de Comércio e Navegações e o Tratado de Aliança e Amizade, que é o quê? É um assinado entre o príncipe João e os ingleses, que dava inúmeros privilégios à Inglaterra no Brasil. Primeiro privilégio, a Inglaterra podia manter navios da marinha no litoral brasileiro. Era como uma forma de proteger também o litoral brasileiro de algumas invasões. Por que a Inglaterra fazia isso? Porque ela tinha muita influência comercial. Então não era interessante que outro país tivesse tanta influência comercial quanto ela tinha, né? Então vamos manter navios da marinha no litoral brasileiro. Ingleses no Brasil podiam ser julgados por tribunais ingleses. Então, se
Tipo, não tinha esse negócio de deportação, né? Se o inglês fosse condenado no Brasil, ele podia ser julgado no Brasil mesmo. Foi concedida a liberdade religiosa aos ingleses também. A taxa de alfândega para a entrada de produtos ingleses seria de 15%. Isso era o incentivo fiscal do Brasil, que a gente fala hoje, né? É, incentivando a Inglaterra a fazer cada vez mais, incentivando, né, que a Inglaterra viesse cada vez mais para o Brasil e vendesse produtos cada vez mais, pelo fato de a taxa de alfândega ser 15%, enquanto produtos portugueses pagavam 16% de alfândega e produtos de outros países pagavam 24%. Então isso é um estímulo muito grande, né, ao desenvolvimento do capital que estava se dando com a Revolução Industrial e ao estímulo desse capital se desenvolver no Brasil, mas não como uma forma do Brasil desenvolver as indústrias, mas sim como forma do Brasil manter essa relação de dependência, saca? De outros países assim super desenvolvidos e sempre ficar em segundo plano como país subdesenvolvido. Então, com isso, a gente percebe que o Brasil enfrentaria um grande entrave mais para frente na abertura de indústrias. Por quê? Se no começo da Revolução Industrial o Brasil não abrir indústria por conta dessa influência na Inglaterra de vender produtos no Brasil, e não como o Brasil sendo um país que produzisse esse produto, mas um país que revendesse esse produto, então mais para frente a gente vê que o Brasil fica em segundo plano do desenvolvimento industrial. Então é isso. Então, com a vinda da família real, a gente tem esse período joanino, né? Que, é, que vai de 1808 a 1821 e começa. Tudo isso que eu falei já é período joanino, com esses benefícios da Inglaterra e tal. Aqui eu vou falar algumas mudanças estruturais do Brasil, assim, estruturais não no termo social, mas estruturais assim de estrutura mesmo, né? De algumas empresas e tal. No Rio de Janeiro, o príncipe João tomou uma série de medidas para abrir as principais instituições do reino português na cidade. O objetivo era transformar o Rio de Janeiro na sede do Império Português e colocar o Brasil na porta desse capitalismo nascente. Então, o que, que ele faz, o Dom João, né? Faz o que em primeiro momento? Em 1808, quando chega aqui, ele já abre o Banco do Brasil, que daí é um ícone, né, desse capitalismo nascente, é o ícone de favoritismo da nobreza dos comerciantes, e é isso. Em 1808, a gente tem a abertura do Jardim Botânico também, que também é medidas que beneficiam apenas a elite brasileira, né? Quem tinha acesso a essas coisas era a elite. Fundação da Biblioteca Real também, e autorização à abertura de 4 faculdades no Brasil, 2 de Direito e 2 de Medicina. Essas faculdades também restritas à elite e essas aberturas também muito influenciadas pela elite e pelos grandes comerciantes do Brasil, pelo fato de beneficiar principalmente os filhos da elite, né? A biblioteca, as faculdades, o Banco do Brasil, e é isso, gente. Isso mostra também outro passo muito grande de desvinculação de Portugal que o Brasil tem, né? Abrindo essas instituições dentro do Estado brasileiro. Rio de Janeiro como a nova Lisboa. Em 1808, a gente tem o início da imprensa no Rio de Janeiro, criação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Notem como rapidamente a chegada da família real no Rio de Janeiro derrubou os pilares do Pacto Colonial. É isso que eu acabei de falar, é a desvinculação do Brasil de Portugal e essa autonomia brasileira também. O Brasil aos poucos vai perdendo essa característica de colônia e o desenvolvimento da elite é alto e a estabilidade política também. Não sofre mais pelo monopólio português. É isso que eu acabei de falar para vocês. E a criação do jornal Gazeta, como que isso reflete no desenvolvimento do Brasil? Reflete que mesmo de uma forma bem liberal, de uma forma não favorável às classes mais baixas do Brasil, a gente tem uma divulgação, uma disseminação de informação que a gente não tinha antes, com a criação do jornal Gazeta. E é isso, né? Esse desenvolvimento da imprensa e esse desenvolvimento de informação para todo o território brasileiro, para quem tivesse acesso a isso. É super importante esse momento.
Além disso, a gente tem a missão dos artistas franceses. O que seria isso? Em 1816, o príncipe João patrocinou a vinda de uma missão de artistas franceses para divulgar a arte no Rio de Janeiro. Um dos grandes nomes da expedição foi Jean-Baptiste Debré, que pintou muitos quadros no ano que ficou no Brasil, e essas telas se trataram muito da sociabilidade do Rio de Janeiro na época. Além disso, criaram a Escola de Belas. Isso daqui também é uma coisa super influenciadora para a elite brasileira, para os filhos da elite principalmente, ter acesso a artistas franceses, à escola de belas artes e aos quadros de Debré. E, mas também pensando que esses quadros do Debré, que eu vou falar mais para frente, vou falar nos próximos slides, é um marco também para retratar a hierarquia social do Brasil, que antes não era retratada, ou era retratada minimamente por outros artistas. Mas a missão dos artistas franceses foi notoriamente muito importante para o desenvolvimento da arte no Brasil mesmo, daquela época. Coloquei aqui alguns quadros de Debré, né, que relatam cenas cotidianas. O que é? A gente vê aqui um servo da coroa, numa fila indiana, né, tomando o espaço de primeira pessoa que anda nessa fila. Depois a gente vai vendo, né, as pessoas brancas e as pessoas negras atrás, como forma de, né, as pretas sempre deixadas para trás, enquanto as pessoas brancas sempre na frente, tomando partido de tudo. Esse outro quadro aqui relata também, é do Debré, e relata bem também essa hierarquia, né? Essa estrutura social no qual o Brasil se encontrava. E também a estrutura patriarcal da época. Que a gente vê que a mulher branca ainda se preocupa minimamente com os negros. Mas o homem branco, ele não tá nem aí. Ele só olha para ele mesmo. Então, essa é a estrutura patriarcal. E a estrutura social é que os negros estão sempre servindo os brancos. E as do negros como bem rebaixados, assim, né? Eram muito rebaixados. Enfim, é isso, gente, para vocês refletirem aí. Com a corte portuguesa, a família real no Brasil, foi tomada algumas políticas externas para fora do Brasil, que Portugal e Inglaterra tomam no meio da invasão francesa por as guerras napoleônicas. Dentro disso, a gente tem a conquista da Guiana Francesa, como retaliação às invasões francesas em Portugal. Em 1809, com a ajuda dos navios ingleses, a Guiana Francesa foi tomada pelas tropas portuguesas e só foi devolvida aos franceses em 1816. Então, essa é uma medida que Portugal toma, que o Brasil toma já, né? Vamos para o Brasil, que o Brasil toma como forma de punir a França pelo fato de estar invadindo Portugal. Além disso, em 1816, a gente tem Dom João VI, ele dá ordens para as tropas portuguesas no Brasil invadirem a Cisplatina, que é retaliação também, porque os espanhóis tomaram Olivença de Portugal em 1801 e pelo fato dos espanhóis estar do lado da França e ter dado espaço para a França invadir Portugal. Em 1820 a gente tem a Revolução Liberal do Porto. Lembra que eu falei que o povo português, quando a família real vem de Portugal para o Brasil, não fica muito feliz. Isso retrata na Revolução Liberal do Porto. E isso faz com que a família real retorne para Portugal. Eu vou falar mais dessa Revolução Liberal do Porto, porque ela é importante, às vezes cai em alguns vestibulares. Em 1815, né, a gente tem Napoleão perdendo a Batalha de Waterloo na Bélgica e o fim das tropas napoleônicas. Nesse mesmo ano, a gente tem o Congresso de Viena, que é o que? Os europeus reuniram-se na Áustria e decidiram o futuro do continente, pós esse período napoleônico. Como seria o mundo pós-napoleônico? Para ter cadeira no Congresso de Viena, os países europeus tinham que ter membros da família real no país.
E o que Portugal faz com isso para ter uma cadeira no Congresso de Viena e conseguir decidir juntamente com outros países europeus o futuro do continente? O Brasil foi elevado ao Reino Unido de Portugal. O Brasil deixa de ser colônia nesse momento e passa a ser um país junto, independente. Não independente, dependia de algumas coisas, mas mais independente do que era. E é isso. Dentro dessa perspectiva, eles fizeram um movimento objetivo de enfraquecer os anjos no Brasil. Por isso que é um movimento liberal. Então, o que faz? Os políticos portugueses, vendo essa movimentação do Brasil como país independente e Dom João VI só lá no Brasil tomando as decisões e deixando o Portugal de lado, eles fazem essa Revolução Liberal do Porto, que daí é o objetivo de enfraquecer as decisões de Dom João VI no Brasil. Então é assim, Dom João, ou você vem para Portugal e dá uma olhada pela gente, ou a gente não vai aceitar que o Brasil seja uma colônia, um país conjunto com Portugal, e você tome decisões daí, entendeu? Dentro disso, dentro dessa revolta, a gente tem a convocação das Cortes de Lisboa, que é um recurso que era possível da Constituição portuguesa, que tomava partido de algumas coisas assim que tentava amenizar a situação. A Corte de Lisboa é constituída por 180 deputados, 100 deputados de Portugal, 72 deputados do Brasil e 8 deputados de Algarve, que era também outro país vinculado a em 1822, a nova Constituição Portuguesa, feita pelas Cortes, adotaram uma monarquia constitucional no lugar de uma monarquia absolutista. Então, o que? Dom João VI não é mais o rei absolutista de Portugal. Ela passa a ser uma monarquia constitucional, que seria o quê? O Dom João não tomava todas as decisões. Ele era mais democrático do que uma monarquia absolutista. Então, passava por alguns cargos ali que mediavam as decisões, não tinha mais um rei absolutista e tinha algumas figuras que tomavam as decisões coletivamente por Portugal. As Cortes de Lisboa, né, dentro dessa revolta toda de Portugal deixando de ser monarquia absolutista, passando a ser monarquia constitucional, dos políticos portugueses tomando partido dessa situação da Revolução Liberal do Porto e não aceitando mais que Dom João VI permanecesse no Brasil, as Cortes de Lisboa, que estavam do lado desses políticos portugueses que não estavam gostando desse posicionamento do Dom João, eles ameaçam bombardear o Rio de Janeiro caso Dom João VI permanecesse no Brasil. Dentro disso, em 1821, volta para Portugal e deixa seu primogênito, que é o príncipe regente no Rio de Janeiro, que daí seria Pedro, que é o Pedro I. Nesse momento, os deputados portugueses escancararam que desejavam recolonizar o Brasil, por isso pressionaram para Pedro voltar a Portugal. Então, o que esses deputados portugueses queriam? Eles não queriam ninguém, eles queriam o Brasil como colônia ainda. Não queria que o Brasil fosse um país independente, que Pedro governasse Portugal, que Pedro governasse o Brasil lá no Brasil, né, como um país independente, entre aspas, gente, porque não teve independência, mas não era mais colônia, era um país agregado com Portugal, então tinha uma autonomia política aí. Mas os deputados portugueses não queriam isso, queriam que todo mundo voltasse e o Brasil continuasse como colônia e subordinado a Portugal. Em 1821 a 1822, a gente tem essa regência do Pedro, esse controle, esse controle mesmo do país pelo Pedro, né? E dentro disso a gente tem um distanciamento entre portugueses e brasileiros. Dom João VI estava em Portugal, Dom Pedro I estava no Brasil. E com Dom Pedro no Brasil, ele passa a, mano, sem tempo para essa galera de Portugal que quer o Brasil como subordinado a Portugal ainda, entendeu? Então vamos lá. Em 9 de janeiro de 1822, Pedro, apoiado pela elite de São Paulo e do Rio de Janeiro, rompeu com as cortes e decidiu ficar
Tipo, ó, Cortes de Lisboa, já era, mano. Vou ficar no Brasil e vocês que lutem, entendeu? Vou ficar no Brasil, é isso. Esse dia fica intitulado como Dia do Fico. Então é isso, ele não vai para Portugal e não aceita que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal. 10 de setembro, né, que é um dia que a gente tem aí como marco de 1822, Pedro gritou independência ou morte às margens do Ipiranga. Não foi uma coisa tão assim heróica, gente, é outra perspectiva. Pedro sobe com alguns membros da elite brasileira e recebe uma carta nesse meio termo das cortes de Lisboa ainda, pressionando ele para voltar ainda para Portugal. E é isso. Daí ele fala, mano, não vou voltar, então vocês aceitem. O Brasil vai ser um país independente. Mas isso persiste ainda. As cortes de Lisboa, mesmo no processo em Portugal, elas ainda insistem para que o Brasil volte a ser uma colônia, um país dependente de Portugal. Então, em 1823, né, Pedro sacando essa ameaça de Portugal contra o Brasil, ele contrata o inglês Lord Cochrane, e esse aceita vir formar a Marinha Brasileira para enfrentar a Marinha Portuguesa que viria atacar o Brasil. Dentro disso, a gente tem umas guerras de independência, os principais conflitos entre a Marinha Brasileira e a Marinha Portuguesa, em 1823. A gente tem a Batalha de Genipapo, a Marinha Brasileira vence, os portugueses em Piauí. A gente tem vitória brasileira também na Bahia, independência do Brasil na Bahia, dia 2 de julho de 1823, a gente tem a vitória da Marinha Brasileira no Maranhão e no Pará. Então, mesmo que a Marinha Portuguesa quisesse vir aqui para bombardear o litoral brasileiro, para se revoltar contra toda essa independência do Brasil, pelo fato desse Lorde aqui ser um inglês, e como a gente viu anteriormente, a Inglaterra ter uma ser a pioneira na formação e na marinha inglesa e tal, ser uma das melhores do mundo. Então, Portugal não tinha nem chance, perdeu todas as guerras de independência e a partir daí a gente já tem esse processo de independência. É importante a gente fazer algumas reflexões sobre a independência do Brasil, né, em alguns termos. Em termos políticos, o Brasil rompe total com Portugal. Então, o Brasil não depende mais de Portugal politicamente, Brasil, Portugal, Portugal. Economicamente, o Brasil também se afasta de Portugal e já estava sob muita influência da Inglaterra. Antes da independência, o Brasil já estava sob influência da Inglaterra. Então, a gente vai ter mais influência ainda, pelo fato da Inglaterra ter ajudado o Brasil a formar a Marinha e ter conseguido derrotar Portugal, falando em termos navais. Assim. Em termos sociais, não houve mudança nenhuma, a gente mantém a mesma estrutura. Mesmo falando sobre o fim do tráfico negreiro, a gente mantém a mesma estrutura da escravidão, não muda nada. Continua vindo africanos para o Brasil, como mão de obra escrava, e nada muda. A independência do Brasil teve um caráter elitista e conservador. Por quê? Porque foi um processo conduzido principalmente pelas elites, lembra que eu falei para vocês que Pedro sobe a margens do Ipiranga com a elite de São Paulo? Então é isso. Ela é liberal pelo fato de ser um independência e superpassava todas as circunstâncias da Europa, Brasil independente, não tem mais monarquia absolutista e tal, mas é conservador pelo fato de manter as mesmas estruturas sociais. E diferenças, né, agora eu vou colocar aqui, porque algumas questões que caem no vestibular, diferenças na independência do Brasil com os países da América Espanhola, que foi colonizado pelos espanhóis. Primeira diferença, separou de Portugal e manteve a mesma unidade territorial, tipo, não perdeu território, não foi fragmentado, tipo, dividido em São Paulo, Bahia, São Paulo é um país, Bahia é outro país, Rio de Janeiro é outro país, não, manteve a mesma estrutura e conseguiu manter a estrutura por
até hoje. Então é isso. Enquanto na América Espanhola, ao se separar da Espanha, assistiu a uma fragmentação do território em pequenos países. Então, por isso que a gente vê que, tipo, o Brasil, quando a gente fala de América Latina, América do Sul, a gente, pequenos países, né? Pega a Argentina, muito menor que o Brasil, pega o Uruguai, muito menor que o Brasil, pega o Paraguai, muito menor que o Brasil. Por conta disso mesmo, desse caráter de países da América Espanhola, quando manteve a independência, e do território brasileiro. Diferença de tamanho territorial. Os territórios menores favoreciam para os países independentes da Espanha adotarem a república como forma de governo, enquanto a extensão do Brasil e a divisão do território contribuíram para a manutenção da monarquia como forma de governo. Então é isso, gente. Os países da América Espanhola adotaram a monarquia muito antes que o Brasil, enquanto o Brasil ainda manteve essa monarquia e pelo fato desse território tão grande, manteve também a estrutura escravista. E é isso, e mantém essa estrutura conservadora até hoje. É só como forma de pontuar mesmo, porque isso pode cair em alguns exercícios de vestibular. E é isso. Eu esqueci de fazer um slide aqui para falar bom fim de aula e tudo isso, mas é isso. Bons estudos, boa aula para vocês. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, me chamem no WhatsApp. E é isso, vou mandar o exercício, façam os exercícios e tamo junto. Beijos, até mais.